Ok, vamos mergulhar num tema que é, uau, super profundo. A gente vai falar sobre fé, mas por um ângulo que talvez seja novo, o da neurociência. Como é que pode uma crença, algo que parece tão abstrato, literalmente remodelar a fiação do nosso cérebro? Como é que ela pode tanto curar quanto aprisionar? Essa pergunta aqui, ela é o coração de toda a nossa análise. E se a resposta para esses sentimentos não for um defeito de personalidade, sabe, mas sim um padrão neurológico, pensa só, uma espécie de programa que foi instalado no nosso sistema muito antes de a gente ter a chance de escolher em que acreditar. Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir lá na raiz. Então, nessa primeira parte, vamos investigar como certas crenças são de fato instaladas no nosso sistema nervoso, agindo como uma força invisível que nos contrai. E aqui está o ponto crucial. A gente não está falando só de ideias soltas. Nesse contexto, um dogma é uma programação que se integra à nossa biologia. É quase como um software emocional que fica ali, sabe, rodando em segundo plano o tempo todo. E o poder desse software é imenso. Ele pode moldar os aspectos mais fundamentais da vida de alguém, desde a forma como se ama, como se sente prazer, até como se lida com a liberdade e, claro, a imagem que se vê no espelho. Bom, agora a gente vai para a parte da neurociência mesmo. Vamos ver como essa programação é construída fisicamente dentro do cérebro e como ela transforma o que deveria ser fé em um estado de alerta constante. Pensa numa criança crescendo e ouvindo frases como esta. Ou recebendo mensagens o tempo todo sobre essa necessidade de ser perfeita, de agradar sempre. O que acontece é que o sistema nervoso aprende uma lição muito crítica e muitas vezes bem prejudicial, a de que eu só estou em segurança se eu me comportar. A partir daí, a sobrevivência passa a depender do comportamento e não mais da essência. E esse esquema aqui mostra exatamente o que acontece lá dentro do cérebro. Os centros de medo, de culpa, de vergonha, como a amígdala e a ínsula, eles ficam hiperativos, sabe, ligados no 220. E ao mesmo tempo, áreas que são vitais para nossa autonomia, para a calma, para a criatividade, elas são suprimidas, quase desligadas. É literalmente a criação neurobiológica de uma armadura emocional. Tudo isso nos leva, então, para a comparação central desta nossa conversa. A diferença que é crucial entre o dogma e a fé. E como a gente vai ver, são dois estados neurobiológicos completamente opostos. E olha, este quadro ilustra essa diferença de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem uma fé saudável, que expande o sistema nervoso, que liberta, que acolhe, que cura. Do outro, um dogma rígido, que contrai, aprisiona, julga e adoece. A questão aqui não é a religião em si, mas o efeito que isso tem no corpo e na mente. Mas claro, essa programação não é uma coisa abstrata, né? Ela aparece de formas muito concretas em comportamentos e sentimentos do dia a dia. São como ecos de uma lei invisível que a gente nem sabe que está seguindo. Vamos ver se algum desses padrões soa familiar. Aquela culpa por descansar, a dificuldade em dizer não, a mania de se punir depois de um erro. Cada um desses comportamentos pode ser um sinal de um dogma oculto, uma regra interna que o sistema nervoso simplesmente aceitou como verdade absoluta. Então, tá. Como que a gente pode começar a diferenciar isso dentro da gente? Existe uma ferramenta, acredite, surpreendentemente simples. Uma única pergunta interna que pode trazer uma clareza imensa. A pergunta é essa, simples, mas muito profunda. Diante de uma crença, de um dever ou de uma regra moral, é só se perguntar, isso me aproxima de mim ou me afasta de mim? E o truque é não pensar na resposta, é sentir. A resposta do corpo, ela é imediata. Se a resposta corporal te afasta de quem se é na essência, então não é fé, é medo. Se o corpo contrai, se aperta, isso não é espiritualidade, isso é trauma. E se dói, se causa sofrimento, isso não é divino, é condicionamento. Porque a verdadeira espiritualidade não deveria machucar. E para a gente fechar, fica este pensamento. Talvez o objetivo final de uma fé que cura não seja a obediência cega, mas sim consciência. Não seja sobre seguir regras externas, mas sim sobre se reconectar com a própria verdade interna.